Amores, hoje a nossa aula será de português. Vamos pegar o nosso livro e o nosso caderno. No caderno nós vamos colocar a data de hoje. Hoje é dia 18/5/2020. Vamos escrever para a aula, livro de português, páginas 73 até 76, tá legal? Vamos pegar o nosso livro agora. Vamos marcar todas as páginas que a tia Michele falou e colocar a data de hoje, tá bom? Volto já. Página 73. Aprendendo gramática. Sinais de pontuação. Releia em voz alta esta estrofe do poema, observando a pontuação. Mas ele queria estudar, aprender a ler e, quem sabe, um dia falar das coisas que sente e escrever. Entre algumas palavras e no final de cada frase há sinais. São os sinais de pontuação. Eles servem para nos ajudar a entender melhor aquilo que lemos e para explicarmos mais facilmente o que queremos dizer durante a escrita de um texto. Por exemplo, vamos marcar isso daí que é importante com marca-texto? Agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no ponto final, tá? Esse é o ponto final. O ponto final é usado no final de frases declarativas, ou seja, quando eu estou declarando alguma coisa. Exemplo, eu conto histórias que aconteceram e outras que podem acontecer. Eu coloco o ponto final. As frases são afirmativas, tá legal? E eu concluo uma situação. Então eu uso o ponto final, tá legal? Agora vamos para o ponto de exclamação. É usado depois de palavras, expressões ou frases que indicam surpresa, espanto, admiração, medo, tristeza e etc. Exemplo: nossa, que confusão! Olha o espanto aí, tá vendo nessa frase? Nós colocamos o ponto de exclamação. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de uma frase de admiração. E eu tenho certeza que quando eu voltar para as aulas presenciais, eu vou falar essa frase para vocês. Nossa, que trabalho lindo! Eu uso também nessa frase o ponto de exclamação, tá legal? Agora para o ponto de interrogação, que é esse aqui, tá? Crianças, quando usamos esse ponto de interrogação? Vocês sabem, tenho certeza disso. Quando fazemos uma pergunta, não é mesmo? Vamos lá. É usado no fim de uma pergunta direta. Exemplo: é possível acabar com uma amizade verdadeira? No final da minha frase, eu uso esse ponto de interrogação, porque eu estou fazendo uma pergunta. Tá legal? Outro exemplo de uma frase direta. Qual o seu nome? Eu estou te fazendo uma pergunta. Outra. Quantos anos você tem? Eu não estou te perguntando. Então eu vou usar no final da minha frase o ponto de interrogação. Tá legal? Agora vamos para esse aqui. 2 pontos. Os 2 pontos são usados para indicar que alguém vai falar e também antes de uma enumeração ou de citação. Exemplo: olha aqui a Beatriz, ó. A Beatriz está querendo falar. Beatriz falou. 2 pontos, tá vendo? O que ela falou? Vou à feira comprar. 2 pontos. Ela enumerou o que ela ia comprar na feira. O que ela vai comprar na feira? Legumes, verduras e frutas, tá? Outro exemplo que a tia Michele vai dar para vocês de uma frase. Papai comprou para mim
dois pontos, lápis, borracha e caderno, tá bom? 74, nós vamos começar aqui pelo sinal do travessão, tá? Ele é usado para indicar a fala de um personagem em um diálogo, ou seja, numa conversa, e para separar palavras ou frases. Exemplo, nós usamos o travessão antes da pergunta: você já leu esta revista? Usamos o travessão aqui na resposta antes. Sim, ela é muito interessante. Usamos o travessão aqui de novo. Rodrigo respondeu animado. Tá legal? Um outro exemplo. Quando voltarás à escola? Vamos colocar antes dessa pergunta aí o travessão. Ela respondeu, dois pontos, nesta segunda. Antes do nesta segunda também tem um travessão. Então é um diálogo entre eles, tá legal? Vamos agora para a vírgula, tá bom? Aqui a vírgula. Ela é usada para indicar uma pequena pausa na leitura. Exemplo, todos os alunos se apresentaram, vírgula, cada um a seu modo, tá? A vírgula também é utilizada nos seguintes casos. Nas datas, olha o exemplo aqui, ó. Caruaru, vírgula, 23 de maio de 2012. Quando nós fazemos o nosso cabeçalho no caderno, nós colocamos também a data. Aí colocamos Rio de Janeiro, vírgula, dia 18 de maio de 2020, não é mesmo? Nos endereços, nós fizemos uma cartinha e entregamos para o nosso amiguinho. Nós não colocamos o nosso endereço? Olha o exemplo aqui, ó. Rua das Orquídeas, vírgula, número 109, tá? E para separar palavras e frases. Exemplo, eu gostaria de comprar um livro barato, vírgula, bonito, vírgula, interessante e bem colorido, tá legal? Agora nós vamos para o ponto e vírgula, que é esse daqui, tá? É usado para indicar uma pausa maior que a vírgula, tá? Exemplo, a menina chamou seu pai, ponto e vírgula, depois chamou sua mãe, ponto. Também é utilizado em textos maiores para facilitar a nossa compreensão, tá legal? Nós vamos para reticências, que é esse sinal aqui. Elas são usadas para indicar que a frase foi interrompida, que não foi concluída, tá? Exemplo, puxa, se eu pudesse viajar agora, reticências, eu não terminei a minha frase. Houve uma interrupção do pensamento. A frase não foi concluída. Outro exemplo, queria sair com você, mas uso a reticências, porque eu não concluí a minha frase, tá legal? Vamos agora para parênteses, que é esse sinalzinho aqui, tá legal? Eles são usados para separar palavras e expressões em uma frase, para dar uma explicação ou para chamar a atenção. Exemplo, a menina, que já estava preocupada, telefonou para casa. Se a tia Michele fala para vocês que a menina telefonou para casa, vocês iriam entender essa frase. Só que no caso tem uma explicação aí. Tá dizendo que a menina, que já estava preocupada, telefonou para casa. É uma explicação. Então, que já estava preocupada vai ficar entre parênteses. Tá legal? Outro exemplo. Guilherme tem 9 anos e é o filho caçula. Se eu falasse que Guilherme é o filho caçula, vocês também iriam entender a minha frase. Só que eu estou explicando que Guilherme tem 9 anos e é o filho caçula.
O 9 anos vai ficar entre parênteses, tá bom? Para a página 75, vamos lá. Isso daqui são aspas. Estão vendo? As aspas podem ser usadas antes e depois de uma palavra, de um trecho ou de um texto, para indicar que é uma citação. Olha o exemplo aqui. A professora releu o primeiro verso do poema. João tem 10 anos. O João tem 10 anos está entre aspas. Por quê? Porque ela fez uma citação de alguém, tá? Também usamos para chamar a atenção do leitor, que é a pessoa que está lendo. A palavra silêncio é quieta. Aqui na palavra quieta nós colocamos aspas, porque nós estamos querendo chamar a atenção de quem está lendo essa frase, tá legal? E também usamos para marcar a fala do personagem. Vamos para o exemplo. Por favor, tragam os livros encapados, disse a professora. Quem é o personagem aqui? Todo livro que a gente lê não tem um personagem? Nessa frase também tem um personagem. No caso é a professora. Então, quando ela falou, por favor, tragam os livros encapados, nós colocamos entre aspas, tá? E a personagem que falou isso é a professora. Tá legal? Para a correção da página 75. Número 1. Pontue as frases abaixo usando ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Tá legal? Letra A. Ó! Nós vamos colocar um ponto de exclamação depois. Como o amanhecer é lindo! Outro ponto de exclamação, tá legal? B. Eu me chamo Daniela. Ponto final. E você? Ponto de interrogação. C. As crianças almoçaram conosco. Ponto final, tá? 2. Complete as frases com vírgulas onde for necessário. A. Dona Clara trouxe da feira laranja, vírgula, maçã, vírgula, uva, vírgula, abacate e banana. B. Sim, vírgula, está na hora de tomar banho. C. Moro na Rua das Oliveiras, vírgula, 13. 3. Complete o anúncio com os sinais de pontuação necessários. Vendo um videogame novinho, vírgula, com 2 controles e um joguinho, ponto final. Tratar com Felipe, vírgula, na Rua do Aviador, vírgula, 37, vírgula, apartamento 409, ponto final. 4. Ligue cada frase da primeira coluna à explicação correta sobre o uso das aspas presente na segunda coluna. Tá legal? Não quero macarrão, disse Laura. Nós vamos ligar na fala de personagem, tá? No aviso estava escrito silêncio antes e depois de citação, tá bom? 5. Complete as frases com travessão ou 2 pontos. Letra A. O rapaz começou a contar. 2 pontos. Travessão. E a lua foi subindo, subindo. Nós vamos colocar antes dessa frase, tá legal? B. Antes da palavra filhinha, nós vamos colocar um travessão. Por que não sentamos primeiro? Depois do ponto de interrogação, nós vamos colocar outro travessão. Perguntou a mãe, tá bom? Para a correção da página 76. É assim que se escreve NH. Número 1.
circule as palavras do poema que tem NH. Depois, ilustre-o ao lado, tá? O elefantinho. Onde vais, elefantinho? Correndo pelo caminho, assim tão desconsolado. Andas perdido, bichinho, espetaste o pé no espinho. Que sentes, pobre coitado? Estou com medo danado, encontrei um passarinho. Nós vamos circular as seguintes palavras com NH. O elefantinho, que está aqui no título. Depois, elefantinho, que está no poema. Caminho, bichinho, espinho e passarinho. E aqui ao lado, nós vamos fazer um lindo desenho, tá? De acordo com esse poema. Quero ver a criatividade de cada um, hein? Copie as palavras que você circulou no poema. Elefantinho, caminho, bichinho, espinho e passarinho. Tem duas palavras iguais. Não precisa repetir, tá bom? Coloca só uma vez. 2. Escreva palavras da mesma família. Dica: todas são escritas com NH. Veja o exemplo. Cozinha, cozinheiro. Então, nós vamos fazer exatamente do jeito que está no exemplo com as outras palavras, tá legal? Galinha, galinheiro. Companhia, companheiro. Marinha, marinheiro. Banho, banheiro. Amanhã, amanhecer, tá bom? 3. Observe os exemplos e escreva as palavras. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nesse primeiro quadrinho, nós temos a palavra flor mais zinha. Ficou florzinha. Nós vamos fazer igual que está nesse exemplo com as outras palavras abaixo, tá? Aqui nós temos a palavra vaso mais zinho. Ficou a palavra vasinho. Nós vamos fazer exatamente igual, com todas as palavras que estão aqui embaixo, tá? Lembrando, os modos de criar diminutivos é usando as terminações inho, inho ou inha, tá legal? Vamos lá. Calor, calorzinho. Jornal, jornalzinho. Animal, animalzinho. Rua, ruazinha. Rosa, rosinha. Prato, pratinho. Casa, casinha. Mesa, mesinha. Ok? Aqui eu termino a nossa aula de hoje. Tchau, tchau.